Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje quero trazer a vocês a meditação, a lição de número 13. Essa lição é a última lição do nosso trimestre, é também a última lição do nosso ano de 2020 e é a última lição dessa revista que nós abordamos por todo o trimestre, que fala os bons e maus exemplos, aprendendo com homens e mulheres da Bíblia. Antes de tudo, quero cumprimentar também aos meus companheiros professores da classe de Denhout, presbítero Marcos, evangelista David e pastor Moacir Liba. E também cumprimento e agradeço pela oportunidade, pela confiança dos nossos pastores, pastor Antônio Batista Maia, nosso pastor presidente, assim também como o nosso pastor, segundo vice-presidente do campo, nosso pastor aqui local na igreja sede, o pastor Davi Pereira Santana. É sempre um privilégio servir a Deus ao lado de homens de Deus. Também agradeço a confiança dos nossos companheiros na superintendência da Escola Bíblica Dominical, o pastor Milton Zorati e o presbítero Marcos Pereira. Estamos aqui pela graça de Deus e também sob a instrução, sob as bênçãos desses homens de Deus. Como já citei, a lição de número 13, ela encerra o nosso ano, encerra o nosso trimestre, um ano diferente, um ano atípico, um ano que nós aprendemos a ministrar lições online, gravar aulas, fazer lições em salas virtuais. Foi um ano de aprendizado. Já passamos o Natal, estamos aí agora à espera da passagem de ano. Desde já lhe desejo um 2021 abençoado, debaixo das bênçãos, debaixo das mãos poderosas de Deus. Que tenhamos um ano próspero, na questão de saúde, na questão de relacionamento, na questão espiritual, na questão material, na questão familiar. É o meu desejo a você, minha irmã, a você, meu irmão, que está me assistindo neste momento. Vamos à lição de número 13. O título está aqui, ao meu lado esquerdo aqui, Barnabé, quando a graça de Deus faz a diferença. Já citei ali, quarto trimestre de 2020, lição de número 13, relativa aí ao dia 27 de dezembro, último domingo do ano. Nós vimos durante esse trimestre vários bons e vários maus exemplos, várias situações, várias ilustrações de pessoas que nos deixaram bons e maus exemplos. Nessa lição de número 13, nós falaremos sobre Barnabé, quando a graça de Deus faz a diferença. Então, este é o personagem, a pessoa a qual nós estudaremos nessa manhã, ou nessa tarde, nessa noite, quando você estiver assistindo essa aula, que nos deixou bons exemplos. Amém? Pois bem, meus irmãos, então o nosso texto do dia, o texto ao qual nós temos como base, está lá em Atos, capítulo 11, e o versículo de número 24, que diz assim: porque era homem de bem, e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Aqui fala das características de Barnabé: homem de bem, uma pessoa de bem, um homem cheio do Espírito Santo e um homem de fé. São três características que esse versículo nos dá acerca de Barnabé. E ali a segunda frase do versículo diz assim: e muita gente se uniu ao Senhor. Barnabé teve um ministério, teve um legado missionário. Teve um legado de uma pessoa que agregava, uma pessoa que gostava de ter pessoas por perto, que instruía quem estava perto dele e que levava o evangelho. Nós muito ouvimos falar de Paulo, Nós conhecemos muito sobre Paulo, as cartas que Paulo escreveu, as 13 cartas que Paulo escreveu. Nós ouvimos falar, nós lemos o Evangelho segundo escreveu Marcos, o primeiro evangelho escrito, cronologicamente é o primeiro evangelho escrito, é o evangelho dos milagres, um evangelho que apresenta Deus, apresenta Jesus como sendo Deus, mas também como sendo servo, alguém que veio para servir, é o evangelho que mais relata milagres, mas nós poucos falamos sobre Barnabé, e Barnabé esteve diretamente envolvido tanto no ministério de Paulo, quanto no ministério de Marcos, de João Marcos, nós conhecemos mais como Marcos, que tem hoje, por meio do seu
evangelho que ficou escrito. Conhecemos as cartas que Paulo deixou às igrejas, conhecemos a viagem missionária de Paulo, as viagens missionárias de Paulo relatadas no livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos, né, a qual Lucas escreveu, mas Barnabé tem ali algo fundamental, tem algo primordial no ministério destes dois. Então ele era um homem de bem, um homem cheio do Espírito Santo e um homem de fé. Essas são as características de Barnabé. A nossa síntese, né, o que sintetiza a nossa lição, o que nos resume, o que nós estudaremos nesta lição aqui, diz o seguinte: Barnabé é o exemplo vivo de como Deus usa pessoas cheias do Espírito Santo para fazer diferença, fazer a diferença. O nosso título diz, o título da lição falava que Barnabé, quando a graça de Deus faz a diferença. E aqui Barnabé é um exemplo, é alguém que demonstrou como Deus usa pessoas cheias do Espírito Santo. Como pessoas cheias do Espírito Santo fazem a diferença, são diferentes, fazem a diferença no ambiente, no local, ao redor, abençoam outras pessoas. A graça, ela superabunda nessa pessoa e abençoa os que estão perto. É uma pessoa usada por Deus para abençoar outras pessoas. Então essa é a nossa síntese da nossa lição. Quais são os objetivos? Nós temos aí 2 objetivos, são 3 geralmente, mas o segundo e o terceiro eles são um só. Então nós vamos apresentar eles aqui nessa lição de hoje dentro de um mesmo tópico. O primeiro objetivo é mostrar que Barnabé era um homem de Deus. Nós vamos ver, baseado em citações bíblicas, em passagens bíblicas, que Barnabé era um homem de Deus. E o segundo objetivo que nós temos desses dois, então, é compreender que Barnabé foi usado por Deus e compreender como Barnabé foi usado por Deus. Então seriam 2 objetivos independentes, o que e o como. Eu juntei os 2 aqui de forma didática para que a gente vá falando ao mesmo tempo dessas 2 partes. Barnabé, ele foi usado por Deus. Como ele foi usado por Deus? Então, é isso que nós vamos ver no nosso segundo objetivo desta lição aí. Nosso texto bíblico, se você puder pausar aí este vídeo, abrir a sua Bíblia, meditar, o nosso texto bíblico está registrado lá no livro de Atos, capítulo 11, versículos 22 até o 26. Como são poucos versículos, eu vou fazer aqui a leitura, ou você pode acompanhar na sua Bíblia, você pode fazer a sua leitura, ou você pode ouvir aqui a minha leitura dessa passagem bíblica aí, que diz o seguinte: E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem de bem, nosso texto áureo, né? Porque era homem de bem, e cheio do Espírito Santo, e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, para buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Barnabé foi buscar Saulo, o trouxe para Antioquia para que ele ali iniciasse o seu ministério. Durante um ano inteiro, como o versículo 26 nos relata, né? E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, quem? Barnabé e Saulo, né? E ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Foi ali que surgiu o termo cristão que nós utilizamos, a alcunha que nós temos, né? Carregamos conosco com orgulho, sermos chamados de cristãos. Foi ali a primeira vez, de forma irônica, de forma sendo perseguida, né? Os cristãos, quem são os cristãos? É aquele povinho, né? De forma pejorativa. Então, começou sendo algo ruim. Hoje nós falamos com orgulho, né? Graças a Deus somos cristãos, seguimos a Cristo, né? A Jesus Cristo. Nesse relato aqui que nós temos de Atos, 11, 22 e 26 é um relato curto, né? São
em vários outros momentos é citado Barnabé. Não tem tanto destaque quanto Saulo, que é o Paulo, que nós conhecemos, né? Nem quanto Marcos, que teve seu evangelho, mas teve um papel fundamental. Nós temos aqui um resumo que o nosso comentarista trouxe, de algumas qualidades e realizações que nós vamos ver ao longo desta lição sobre Barnabé. Por exemplo, um dos primeiros a vender posses para ajudar cristãos de Jerusalém. Nós vamos falar disso já na introdução, na primeira parte da lição. O primeiro a viajar com Paulo como um time missionário, como uma equipe missionária. Então, Barnabé esteve presente na primeira viagem missionária de Paulo. Como incentivador, foi uma das pessoas mais influentes nos primeiros dias do cristianismo. Um grande influenciador. Uma época que nós vivemos falando de influenciadores, de pessoas que influenciam, que levam, os influencers digitais hoje, né? Barnabé foi um grande influenciador da igreja primitiva, né? Também era considerado um apóstolo. Barnabé também foi considerado um apóstolo. Algumas lições de vida que nós podemos já colocar agora, vamos ver ao longo da lição e ao final a gente retoma. Mas, por exemplo, o incentivo é uma das maneiras mais eficazes de ajudar. É algo que eu e você aprendemos, né? A gente está falando de bons e maus exemplos, né? A nossa lição aqui, ó, ela fala aqui de bons e maus exemplos. Exemplos bons são para serem copiados. Exemplos maus, exemplos ruins, é para que nós vejamos, aprendamos com eles e não caímos, e não que não aconteça conosco a mesma coisa. Então, um deles era esse, né? Uma das lições de vida desse bom exemplo de Barnabé era que o incentivo é uma das maneiras mais eficazes de ajudar. Outro, cedo ou tarde, a verdadeira obediência a Deus envolverá riscos. Então, também uma lição de vida trazida aqui por Barnabé. E mais uma lição de vida, sempre há alguém que precise de incentivo. Então, é isso que nós vamos adentrar aqui e vamos aprofundar um pouco mais. Bom, a introdução eu já passei aqui superficialmente sobre ela, sobre Barnabé, sobre a lição como um todo, mas para a gente ser didático, né, para que a gente cumpra também os objetivos, os pontos, os tópicos que a nossa lição, que é a lição que você tem na sua casa aí, lhe apresenta, nós falamos então nosso personagem, a pessoa a qual nós vamos nos basear. A lição de hoje, a qual nós nos baseamos hoje é Barnabé, homem de Deus. Nós vimos ali no versículo, no textuário, né, homem de Deus, cheio de fé. Uma outra característica, que lindo, né? Você lê algo sobre alguém que é adjetivado como homem de Deus, homem cheio de fé, uma pessoa compassiva, uma pessoa prudente, uma pessoa com mansidão, uma pessoa que compreende, que ouve, que analisa primeiro, fala depois. São características relativas à compassividade, né? Não é ser passivo, é ser compassivo. Não é você ser passivo diante de situações, de não ter atitudes, mas é de ter atitudes na hora certa, de analisar, de pensar, de avaliar e depois tomar a decisão acertada. Ele também era alguém receptivo, alguém orientador. São características que nós vemos, se nós tiramos aí de lições para a nossa vida, como um exemplo, né? Que foi Barnabé, alguém receptivo, alguém orientador, alguém que instruía, que mostrava, né? Orientava. Então, e já entramos aqui no nosso primeiro tópico. O primeiro tópico diz assim: Barnabé, um homem de Deus. Então, quem era Barnabé? Quem é esse Barnabé que nós estamos falando? Falamos já características, já falamos pontos fortes dele, mas quem era esse Barnabé? Então, a nossa lição, a sua lição aí que você pode acompanhar também, ela diz, o primeiro subtópico diz que ele era um levita, né? Quando nós olhamos lá no livro de Atos, capítulo 4, como está a referência aí na tela para você acompanhar, e versículo 36, nós lemos assim: então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, falando de Barnabé aqui, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre. Então, aqui diz, apresenta a origem de Barnabé. Ele era um levita, ele era descendente da tribo de Levi, né? Então, ele era um judeu descendente da tribo de Levi. A tribo de Levi, né, só para a gente rememorar um pouco aí, ela é uma tribo que teve uma origem violenta, né? Lá em Gênesis 49:7 a gente verifica isso, mas também a gente vê que posteriormente foram abençoados por Moisés. Moisés, lá em Deuteronômio 33:11, os abençoa, né? Eles tinham uma função importantíssima,
eles cuidavam, eles que desmontavam, eles que remontavam, né, as tendas, o templo ali, o tabernáculo. Eles não tinham uma tribo para si, ficavam espalhados, prestavam serviços a todos, né? Então, não é o assunto da lição aqui, nós voltarmos aqui aos assuntos das tribos, né? Mas só para a gente lembrar da origem da tribo de Levi, quem era a tribo de Levi. E nós temos aqui que Barnabé era um homem, né, descendente, era um levita, né? Era alguém descendente da tribo de Levi. Uma segunda característica que nós temos aqui, que ele era um homem generoso. Quando nós lemos lá a sequência, Atos, capítulo 4, versículo 37, diz assim, ó, possuindo uma herdade, uma herança, né? Ele tinha ali uma herança, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então ele era alguém generoso, é alguém que tinha uma propriedade, herdou uma propriedade, ele veio e depositou essa da propriedade aos pés dos apóstolos, deu como oferta, entendia a importância de financiar a obra de Deus, de contribuir, de ofertar, financiar no sentido de dar suporte, né, à igreja primitiva que estava ali dando seus primeiros passos, né? E essa fala, esse relato aqui no livro de Atos, está relatando dessa oferta de Barnabé, né? Lucas, o escritor do livro de Atos, Lucas é o médico que escreveu o livro de Atos, pesquisou, né, lá em Atos capítulo 1, diz que eu, né, Lucas, estou te escrevendo ao Teófilo esses fatos, né, na ordem que ocorreram depois de pesquisar, de analisar, de conversar, de ir atrás, de entender certinho, estou te relatando isso. Então, o relato do livro de Atos, assim como o Evangelho segundo escreveu Lucas, são relatos muito bem escritos, muito bem descritos, muito bem colocados, né? E o livro de Atos, que foi escrito por Lucas, ele relata neste momento aqui essa oferta que trouxe aos pés dos apóstolos o homem chamado Barnabé, né? Era uma oferta para a obra de Deus, para financiar a obra de Deus, a igreja primitiva, os primeiros apóstolos, as primeiras missões que estavam surgindo, né? Então isso era necessário. E quando nós seguimos a leitura do livro de Atos, eu fiz esse lembrete sobre o apóstolo, sobre Lucas, sobre o médico Lucas, né? Ele também é um grande amigo de Paulo. Ele é tão cuidadoso em colocar exatamente nesse ponto aqui que Barnabé vendeu a sua herança e entregou como oferta para a obra de Deus, porque já na sequência, o capítulo 5, Lucas vai relatando ali, ele traz o episódio de Ananias e Safira, né? Ele faz uma comparação, não é feita uma comparação no sentido de, esse fez assim, aquele fez assim, mas ele traz, e quando a gente começa a ler, entender isso, a gente percebe o cuidado de Lucas ao escrever essas coisas próximas uma da outra, porque Ananias e Safira, quando vieram trazer ali, mentiram, né? Eles venderam por um valor, mas não trouxeram aquele valor, e embora falassem, dissessem, trouxemos o valor da venda aqui, né, de uma propriedade. Então, a diferença ali ela fica evidente no texto próximo, escrito ali já na sequência, fica evidente a diferença da motivação da oferta, né? Então, Ananias e Safira, nós conhecemos a história, ambos morreram não pela quantidade, pelo valor da oferta, e sim por mentir, e sim pela motivação, pela intenção do coração a qual eles estavam. Então, quando Barnabé fez a sua oferta, ele a fez de forma integral. Não quer dizer que tem que dar tudo, que é obrigado a dar toda uma oferta, mas ele o fez, ele podia fazer isso certamente, e o fez com o coração motivado a isso. Já Ananias e Safira o fizeram, mas sem a motivação correta, mentindo sobre a oferta a qual faziam. Aqui a gente tem uma lição muito interessante, que é o ser versus, né, ou em comparação ao querer parecer ser. Ser versus querer parecer ser. O que isso quer dizer? Alguém pode querer parecer alguma coisa, querer mostrar que querer mostrar que tem. Para os homens isso até é possível. Nós somos enganados, nós como homens, né? Mas isso é errado diante de Deus, porque Deus é aquele que esquadrinha,
os nossos corações, os nossos pensamentos. Ele conhece a intenção do nosso coração. Diante de Deus nada fica oculto, a palavra do Senhor nos diz isso. Então aqui está uma grande diferença entre ser algo, você, eu, no meu íntimo, né, na minha motivação, no meu interior, nas minhas intenções, versus eu querer parecer ser. Eu posso querer parecer alguma coisa e alguém vê isso em mim. Eu posso enganar alguém, humanamente aqui falando, porque eu posso enganar alguém querendo parecer algo. Alguém querendo parecer generoso, por exemplo, pegando esse exemplo aqui de Ananias e Safira e também de Barnabé. Mas, para Deus, nada fica oculto, nada está encoberto. Ele que conhece, Ele que esquadrinha os nossos corações, a nossa motivação, as nossas intenções. Então, meu irmão, mais um bom exemplo aqui de Barnabé. Né? Barnabé ofertou, foi recebida essa oferta, foi proveitosa, tenho certeza. E ele o fez de coração, com a motivação correta ao fazer. A oferta é muito ligada à pureza, né? A pureza da intenção, a pureza do coração, a pureza com qual se oferta. Né? Aqui até o comentarista diz assim, ó, Barnabé não fez aquela oferta para se destacar entre os irmãos, ou diante dos irmãos, para ficar ali como, olha a oferta que ele deu, olha só como ele ofertou. Não, ele o fez de forma consciente e generosa, com um coração desprendido. Pureza, com pureza de coração. Ele não quis parecer ser, ele foi honesto, sincero, a motivação correta, com a intenção correta. Então está aqui mais uma grande lição, né? Da qual nós tiramos da vida de Barnabé. Quando tem a comparação com Ananias e Safira, né? O fim que eles tiveram causou muito temor. Né? Foi uma lição para todos ali. E ainda maior para eles que perderam a própria vida. Com Barnabé foi diferente. Que sigamos o exemplo de Barnabé nas nossas motivações e intenções. E o subtópico 3 aqui diz assim, confiava no poder divino da transformação. Barnabé confiava no poder divino da transformação. Nós temos aí a referência bíblica, né, que você pode acompanhar na sua Bíblia, pode dar um pause aqui no vídeo e ir lá acompanhar. Eu já folhei aqui a minha, Atos capítulo 9, versículo 27, diz assim, então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e que ele lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente o nome de Jesus. Vamos entender um pouquinho aqui que a gente não está lendo sem o contexto, apenas o versículo, mas aqui é assim, ó. Então Barnabé, tomando-o consigo, está falando aqui de Paulo, né? Barnabé foi a Tarso buscar, né, Paulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, Saulo, né? Aqui a Bíblia nos relata assim dele como Saulo, né? Então o trouxe aos apóstolos. Então ele trouxe ali a Pedro e a Tiago, principalmente, né? Lá em Gálatas, isso é relatado, né? Gálatas 1:19 é relatado essa situação. Paulo mesmo escreve, né? Relata sobre isso, né? Então Barnabé foi lá em Tarso, trouxe Paulo, né? Trouxe Saulo consigo e os apresentou aos apóstolos ali, ó. Ele contou como no caminho Paulo, né? Como no caminho Paulo vira o Senhor. Está falando aqui da visão, né? Da visão lá na estrada de Damasco que Paulo teve. Vírgula, continua aqui o relato do versículo 27. E que ele, aí fala de Jesus, né? E que ele lhe falara. Jesus, Deus falou ao coração de Barnabé para fazer isso, né? E como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Então, Barnabé tinha ouvido esse relato também, né? Então, Barnabé, esse subtópico diz aqui, era um homem que confiava no poder divino da transformação. Por quê? Porque Paulo teve um encontro com o Senhor. Mas Paulo era um perseguidor. Era alguém conhecido dos apóstolos que perseguia. Paulo, quando a gente vai lá para o capítulo 7 de Atos, Paulo consentiu na morte de Estevão. Quando Estevão foi apedrejado, Paulo estava ali, consentiu. Paulo talvez pudesse impedir, Paulo talvez pudesse se levantar contra. Não, Paulo consentiu, estava apoiando. Era um perseguidor dos cristãos, não tinham esse nome ainda, né?
mas para que a gente possa entender, né? Ele era um perseguidor. Então, os apóstolos o temiam. Era alguém instruído, alguém de poder e alguém ali que fez coisas terríveis. Fez coisas terríveis. Mas Barnabé, confiando no poder da transformação, fez isso, né? Trouxe Paulo ao convívio dos apóstolos. Foi ele que foi lá, buscou e trouxe. Falou assim, ó, esse rapaz aqui é diferente. Ah, mas esse é Paulo, aquele Saulo perseguidor. Ele foi transformado por Deus. Confiava. Então Barnabé, como homem de Deus, compreendia que um homem pudesse ser completamente transformado nas suas atitudes, no seu caráter, né, pelo poder divino. Então Barnabé agiu com fé e agiu pela fé. Por que com fé? Porque ele agiu sabendo, compreendendo, ó, realmente Deus transforma. Então eu tenho fé que Deus transforma. Mas ele também agiu pela fé, ele em ter a atitude de ir lá e buscar a Paulo e trazer ao convívio e apresentar, contar a história. Ó, o Paulo vem me contando aqui no caminho como é que foi a situação e então ele também agiu pela fé, né? Ele creu na real conversão aí do irmão, né? Também chamado depois de apóstolo, né? Por meio de Jesus Cristo, Paulo. Então, qual que foi aqui o grande exemplo, o bom exemplo que o Barnabé nos deixou aqui? Barnabé foi usado como um intermediador. Alguém que fez a intermediação. Alguém que saiu de onde estava, foi lá, trouxe Paulo, o apresentou aos discípulos, aos apóstolos ali, para que fizesse ali uma junção, para que entendessem, para que trabalhassem juntos a partir de então. Foi um intermediador. Então Barnabé, como um homem de Deus, serviu de intermediador. E esse também é um papel que eu e você podemos ter, devemos ter quando for necessário, intermediar, né? Não sermos pontas, não sermos nós aqueles que ficam à margem, mas sermos no meio, sermos intermediadores, que as coisas melhorem, aconteçam, de ser intermediador do perdão entre duas pessoas, entre mais pessoas, sermos intermediador de uma bênção, sermos intercessores por alguém, né? Ontem à noite, o pastor Moacir me convidou para gravar junto com ele a aula da classe de adultos e nós falávamos durante a nossa gravação, que vai também no dia 27, vai também estar disponível no dia 27, nós falamos sobre o poder da intercessão, sobre a importância de quando alguém vem até você e fala assim, meu irmão, ora por mim, pede oração na sua igreja por mim, eu confio em Deus. E nós somos os intermediadores. Se aquela pessoa trouxe a nós o pedido, ela não está confiando em nós, ela está confiando em Deus. Mas ela precisa de um intermediador, né? Alguém que faça isso, que leve o nome dela, que leve o pedido de oração, e alguém que ore, de fato, né? Nós temos um intermediador que é Jesus Cristo, o intermediador entre Deus e os homens, né? O caminho, a verdade, a vida. Sem ele não há outra maneira, não há outro caminho. Ele é o intermédio, é por meio dele. Intermediador é isso, é por meio dele, por meio de Jesus Cristo nós temos acesso a Deus. Nós éramos pecadores, estávamos no lamaçal de pecado, estávamos destituídos da glória de Deus, mas Jesus veio, nasceu, acabamos de celebrar o Natal, né? Nasceu numa manjedoura, nasceu ali, como o profeta Isaías já falava, como outros profetas já falavam, né? Como usados, né, como sendo intermediadores de Deus para os homens. Aí veio Jesus, nasceu, cresceu, teve seu ministério lindo, teve perseguições, teve milagres, se entregou numa cruz, morreu e ressuscitou. E rasgou o véu, rasgou o que separava, ele tornou de novo possível o acesso a Deus de forma direta. Então ele foi o intermediador. Barnabé foi um intermediador aqui entre Paulo e os apóstolos, quebrando ali alguns paradigmas, quebrando ali alguns preconceitos, que eu e você possamos ser intermediadores de bênçãos, de coisas boas, nunca intermediadores de falar o que não se deve, na hora onde não se deve, de digitar onde não se deve, o que não se deve, de promover conflitos. Não temos que ser esse intermediador. Nós temos que ser intermediadores de bênçãos e coisas boas. Seguindo aqui, o subtópico. O tópico 2 da nossa lição, né,
fala de Barnabé, um homem usado por Deus, e o tópico 3 continua falando sobre um homem usado por Deus. Então, ao invés de colocar 3 subtópicos e depois mais 3, eu juntei todos os subtópicos, coloquei 6 subtópicos aqui e vamos falar sobre Barnabé, um homem usado por Deus. E a gente inicia falando aqui do primeiro subtópico dizendo, viu a graça de Deus. Barnabé viu a graça de Deus. É inegável, né, que Barnabé se destacou por ser alguém misericordioso, ser um homem generoso, né, ser um homem acolhedor, uma pessoa acolhedora, né? Então, a igreja em Antioquia, quando a gente olha para a história dela, ela nasceu, ela cresceu num tempo de perseguição, né? Num tempo de perseguição. E Barnabé estava envolvido nesse ambiente, nesse contexto. E neste ambiente, nesse contexto, ele pôde exercer misericórdia, generosidade, acolher quem era preciso, né? Então, o tempo de perseguição não é um tempo fácil. A gente vive em tempos de perseguições diferentes, né? Muito mais no âmbito legal, muito mais no âmbito digital, diferente, de outras maneiras muito menos agressivas ao corpo, mas muito mais agressivas talvez à mente, ao intelecto, ao coração, né? À afronta. Barnabé estava num ambiente parecido com isso, né? Tempo de perseguição. Mas era um tempo que o evangelho era anunciado apenas a judeus, quando não se tinha ali, não se entendia ainda, eles não tinham a compreensão que o evangelho era para todos. Não tinham essa percepção. E nesse ambiente, né? Nesse ambiente é que Paulo foi trazido por Barnabé e que Barnabé foi usado por Deus, vendo a graça de Deus neste ambiente. A gente tinha lá a situação que os hebreus tentavam entender a conversão e o batismo de Cornélio. Evitavam os gentios. Né? Nós temos esse relato em Atos capítulo 10, né? Quando Pedro vai até Cornélio falar de Deus. Né? Cornélio pede que o tragam e o evangelho chega aos gentios. E os hebreus ainda estavam tentando, os judeus ali, né? Os hebreus, aqui um termo talvez mais próximo daqueles que eram judeus, mas já eram convertidos, né? Eles tinham ali, estavam precisando entender a conversão e o batismo de Cornélio. Evitavam os gentios. Barnabé estava nesse ambiente sendo misericordioso, exercendo misericórdia, sendo generoso, sendo acolhedor. Né? Então, por meio dele, por meio de Barnabé, Antioquia recebeu judeus e gentios. Judeus e gentios. Era uma igreja mista, uma igreja nascida no momento de perseguição, no momento que os cristãos estavam sendo perseguidos. Inclusive, como já citei, né, a primeira citação do termo cristão acontece em Antioquia. Em Antioquia, para qualificar alguém, ou no caso era desqualificar alguém, era um pronome, um adjetivo. Algumas pessoas, aqueles lá são os cristãos. Aquele povo lá são os cristãos. Então, por quê? Seguidores de Cristo. Então, falava-se como, né, segregando a uma categoria de pessoas. E nesse ambiente foi que Barnabé, né, exerceu liderança. Potencializou pontos fortes. Olha que exemplo maravilhoso para você e para mim, como um líder de um departamento, como um coordenador de um departamento. Nós precisamos potencializar pontos fortes das pessoas. Nós precisamos enxergar o que a pessoa tem de bom e potencializar, e instruir, e falar assim, é aqui que você precisa, é nesse ponto, vai aqui, vai nessa linha aqui. Barnabé tinha isso, né? Ele era alguém acolhedor, alguém incentivador e alguém que potencializava os pontos fortes de alguém. Então, que eu e você também sejamos assim. Mais um bom exemplo, né, já citado no início, deste homem chamado Barnabé. Nós temos também o segundo subtópico, que é um homem cheio do Espírito Santo. Nós falamos, né, no início, lá no textuário, né, homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Que maravilhoso é ter um relato, né, aqui muito mais ainda, porque é um relato bíblico, né, de alguém ser tratado na Bíblia como cheio do Espírito Santo. Que lindo isso para lermos hoje, né? Levita, já falamos disso, era judeu, obviamente, né? Então, se ele era levita, ele era judeu, mas era um judeu de liturgia tradicional. Alguém nascido ali, criado na tradição dos judeus. Então, ele vinha dessa escola tradicionalista judaica, como
todos os judeus viam ele como sendo um levita, né? Então, também tinha isso. Mas ele aí conseguia ver no outro, né? O que vemos no outro pode refletir o que está dentro de nós mesmos. Então, o que a gente às vezes enxerga em alguém, esse é um exemplo que Barnabé nos trouxe, por exemplo, ele viu ali um Paulo útil, extremamente útil ao ministério. Por ser cheio do Espírito Santo, ele conseguiu ver isso. Talvez muitos outros olhassem para Paulo e pensassem, não, mas ele se converteu, ele teve uma visão, ele teve um encontro com Deus. Não, eu não acredito. Eu não acredito porque ele é assim, porque ele é desse jeito, porque tal coisa. Mas, olha que interessante, às vezes o que a gente vê no outro é apenas o reflexo do que nós mesmos pensamos, do que nós mesmos temos de pré-conceito, por exemplo. A gente tem uma ilustração disso, eu me lembrei disso agora, nem estava aqui planejado para falar isso, mas eu lembro disso agora, quando a gente lê a parábola do filho pródigo. Né? O filho que ficou em casa, o filho que ficou com o pai, ele começa a acusar, ele começa a relatar ao pai que o outro filho saiu e foi gastar com isso, isso e isso. Né? Gastou em tal lugar, em tal coisa, com tal coisa que não é certo. Só que ele nem tinha conversado com o irmão dele que estava voltando ainda. Ele ainda não tinha tido ali um bate-papo. Cara, meu irmão, onde é que você gastou? Me conta aí. Não, ele já foi acusando. Pai, você está recebendo aí esse teu filho aí, né? Ele nem chama de irmão, esse teu filho aí, estava lá, gastou com isso, isso e aquilo. Ele não sabia com o que o irmão dele tinha gastado. Ele talvez refletiu no outro o que era a intenção dele, se fosse o caso dele, aonde ele teria gastado a herança, onde ele teria entregue, onde ele teria feito as coisas erradas que ele teria feito. Porque o irmão dele estava chegando, ele não tinha um WhatsApp, ele não tinha um Instagram para ver lá os stories, para ver lá os posts que o irmão fez, onde o irmão estava, o check-in que o irmão dele tinha feito. Não. Mas ele foi lá acusando. O filho pródigo fez, o irmão do filho pródigo, né, fez isso, o outro filho. E talvez isso foi reflexo do que ele mesmo teria feito, do que ele tinha intenção, do que ele tinha vontade de fazer. Né? É uma observação muito interessante, uma lição muito forte para nós isso. Pode ser que o que a gente vê em alguém é reflexo do que nós temos, do que nós somos, de onde nós precisamos melhorar. Então, Barnabé, nos trouxe também uma lição nesse sentido. Ele viu graça de Deus nos demais, no outro. Por quê? Porque ele era cheio dela. Então, foi reflexo, ele viu no outro reflexo do que ele tinha também, da parte boa. Porque aqui eu dei um exemplo agora das partes ruins, mas a parte boa também acontece. Ele viu graça de Deus nas outras pessoas, porque ele era cheio da graça, cheio do Espírito Santo. Um homem cheio do Espírito Santo. Que lindo a gente ver o relato bíblico, conseguir falar de alguém cheio do Espírito Santo. Que eu e você sejamos cheios do Espírito Santo para que a gente possa ver a graça, ver o Espírito Santo também no outro. Peça isso a Deus, assim como eu também preciso pedir. Que possamos ser cheios do Espírito Santo. A graça de Deus é manifesta de vários aspectos. E Barnabé entendia isso. Não é só do jeito que ele queria que a graça fosse manifesta, ou do jeito que eu quero. Eu quero que seja manifestada a graça de Deus no outro assim, assim, assim. Não. Deus tem o seu tratar individual. Né? Tem o seu trabalhar individual. E Barnabé tinha essa sensibilidade, esse discernimento que só tem quem é espiritual. Né? Paulo escreveu lá aos Coríntios sobre o homem espiritual e o homem carnal. O discernimento é algo do homem espiritual, é algo inerente, é algo próprio do homem espiritual e não do homem carnal. Então a graça de Deus ela é manifesta de vários aspectos e eu e você temos que ter discernimento, a graça de Deus em nossa vida para que possamos compreender isso, potencializar no outro, ser um incentivador, ser um intermediador disso. E isso nós finalizamos esse subtópico falando que a fé deve ser seguida de obras. Então não adianta eu só enxergar, eu só ver, eu só achar, mas tem que agir. Olha só, o exemplo que a gente acabou de citar de Barnabé, ele foi a Tarso buscar Paulo. Ele agiu, ele tinha fé, ele acreditava, mas ele foi agir. Ele foi e fez. A fé sem obras, a palavra de Deus nos fala que a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Então nós temos que ter fé e praticar a fé. Vou chamar assim de praticar a fé. Nós precisamos que a nossa fé seja seguida de obras. Precisamos agir.
sermos cheios do Espírito Santo e agirmos conforme alguém cheio do Espírito Santo. Já me adiantei para o subtópico 3, mas exatamente isso que eu relato, né? Atos capítulo 11 e o versículo de número 25 diz assim, ó: e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. Ele foi buscar. Ele foi lá em Tarso, cidade natal de Paulo, buscar Paulo. Paulo, vamos lá comigo, eu preciso de você. Você é um rapaz bom, você é um camarada aí que tem um potencial muito grande. Ele já viu no outro reflexo daquilo, então ele foi buscar Paulo. Né? Paulo estava em Tarso. Por quê? Estava sendo ameaçado de morte. Né? Paulo estava escondidinho lá, estava lá recolhido, estava ameaçado de morte. E aí, Barnabé, entendendo a situação, crendo na real transformação, né, foi lá buscar. Então Barnabé, após um tempo, vai buscá-lo para lhe ajudar em Antioquia. Não diz quanto tempo, né? Eu coloquei até uma interrogação ali. Porque não tem quanto tempo. Após um tempo, né? Depois de uma situação, após um tempo, foi que isso aconteceu. Então Barnabé, né, foi aí o intermediador dessa situação e o trouxe, né, aos apóstolos, os apresentou, os relatou, né, sobre isso, para que as coisas se acalmassem, né, e Paulo pudesse iniciar finalmente a exercer ali o seu chamado, né. O versículo anterior diz, o 24 fala isso, né, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, né, descrevendo Barnabé aqui novamente, né, homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. A gente já falou desse versículo, né? Aí o 25, né, diz exatamente isso, né? Partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e o achando conduziu. E aí o 26, que nós já lemos também, né, que ele diz que depois, por um ano, né, se reuniram na igreja de Antioquia, e assim por diante. O versículo 26 é onde os cristãos, então, são chamados de cristãos, né? São nomeados como cristãos, né? Fala assim, sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinando muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Cristãos, né? Alguém que seguia a Cristo. Então Paulo estava envolvido ali. Paulo foi alvo do termo cristão pela primeira vez, junto com Paulo, junto com Barnabé, intermediado por Barnabé. Vamos seguir aqui nosso subtópico 4 agora, né? Que já é o subtópico 1 do ponto 3. Eu só chamei aqui de 4 porque o tópico Barnabé, um homem usado por Deus, segue o mesmo. Então você pode acompanhar na sua lição aí também tranquilamente. Fala sobre ali, obedecendo ao Espírito, Atos capítulo 13, versículos 1 até o 3, né? Ali começa a falar, começa a descrever, relatar a primeira viagem missionária. E daí eu vou ler aqui, são trechos curtinhos, né? Nós temos ainda alguns minutos aqui para nossa aula, já estamos caminhando para a parte final dela, mas temos ainda 17 minutinhos pelo tempo previsto aqui da nossa aula. Então eu vou ler essa passagem aqui que diz assim, ó: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Quem falou? O Espírito Santo. Não foi A, não foi B, não foi alguém com uma motivação X ou Y, foi o Espírito Santo. E disse assim, ó: apartai-me, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então eles estavam lá por um ano já naquela igreja em Antioquia, instruindo, ensinando, sendo evangelistas, né? Evangelizando. E aí o Espírito Santo, né, após ali esses mestres, esses profetas, esses doutores ali servindo ao Senhor, jejuando, fazendo tudo certinho, aí o Espírito Santo fala assim, ó: separa esses dois aqui. Separa a Barnabé e a Saulo, porque eles têm uma obra diferente. E aqui inicia então as viagens missionárias, a primeira, né, especificamente a primeira. Então, aqui o que a gente pode relatar de Barnabé? Alguém obediente, né?
misericordioso, enxergou a graça de Deus num ambiente diferente, sendo obediente, né? Então, em Antioquia, como nós lemos nessa passagem, era uma igreja ali que tinha boas características, embora a igreja perseguida, uma igreja que sofria os seus reveses, né? É uma igreja de profetas, de doutores, é uma igreja que tinha jejum. A gente acabou de relatar que é uma igreja que existia a prática do jejum, existia a prática do serviço, né? A prática da instrução, a prática do ensino da palavra de Deus. Paulo estava trabalhando ali nesse contexto junto, trazido por Barnabé. Então, a gente percebe aqui que não era uma igreja que tinha ministérios concorrentes entre si. Eram ministérios que cooperavam, profetas, doutores, jejum, serviço, são todos ministérios diferentes, mas para uma mesma obra, para uma mesma causa. São ministérios que cooperam entre si. Então, Barnabé certamente fez parte dessa administração. Barnabé certamente fez parte dessa gestão da igreja em Antioquia. Paulo certamente aprendeu com Barnabé a gerir uma empresa. Mas não é uma empresa, é uma igreja. Sim, mas tem toda a questão de gestão. Então, Paulo aprendeu também a gerir uma igreja com Barnabé. E depois, Paulo foi implantando, plantando igrejas. A gente conhece aí as viagens, a segunda, a terceira viagem, os outros momentos de Paulo como um missionário. Onde que ele aprendeu a plantar, a gerir, fazer a gestão de uma igreja? Com Barnabé. Olha o papel, a importância de Barnabé no ministério das primeiras igrejas, no ministério evangelístico inicial, para nós, para chegarmos onde nós estamos aqui hoje. Então, era um ambiente desafiador, Saulo e Barnabé foram separados para uma obra específica dentro daquele contexto, pelo Espírito Santo. E nós seguimos aqui. O subtópico 2 fala sobre milagres e debates. Aqui eu chamei ele de 5, é o subtópico 2 do ponto 3, mas é a mesma sequência de texto. Então eu chamei ele de 5, fala sobre milagres e debates, que ali já relata Atos 13 e Atos 14, que mostram ali que enviados pelo Espírito Santo, como nós já lemos aqui, o versículo 4, quando a gente chega aqui, a gente lê até o 2, mas o versículo 3 diz: então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, o despediram. Então, despediram a Saulo e a Barnabé. E aí o 4, que fala dessa parte que agora especificamente, diz assim: e assim estes, Paulo e Barnabé, Saulo e Barnabé, assim estes enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E depois chegaram a Salamina, e anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas, e aí começa a relatar os lugares iniciais, Então, é justamente isso que está aqui no nosso tópico, Foram enviados, Barnabé, Saulo e Marcos. Marcos estava junto, Foram enviados pelo Espírito Santo. Eles foram enviados. E ali, o capítulo 13 de Atos começa a nos relatar, Salamina, a Pisídia, a Listra, e começa a relatar, tem ali aquela situação de Listra, que é a primeira mulher que ouviu o evangelho. É lindo, começam relatos maravilhosos, de perseguições, de afrontas, mas maravilhosos no sentido de que a palavra se expandindo, a igreja crescendo, Barnabé fez parte do começo disso tudo. Foi ali também Barnabé, guiado pelo Espírito Santo, a escolher os anciãos para as igrejas, Então, teve também ali em Listra, o homem coxo desde o nascimento, tinha relatado ali antes. Então, olha só, milagres foram acontecendo, as igrejas foram sendo plantadas, pessoas específicas, os anciãos ali, homens mais sábios, mais experientes, foram sendo escolhidos para as igrejas por meio de Barnabé. A gente muito fala de Paulo, mas Barnabé estava junto. Então ele foi o grande companheiro de Paulo na primeira viagem missionária. Foi o grande companheiro. Então Paulo tinha o chamado, o dom para isso, mas o grande companheiro, quem viu, quem foi lá enviado pelo Espírito Santo buscar desfazer aquela situação de ameaça de morte que Paulo vinha sofrendo, iniciar, instruir ele em Antioquia, ensinar com certeza como plantar uma igreja, como que é uma igreja, como gerir uma igreja, ensinar Paulo
como fazer a gestão de uma igreja, o que precisa ter numa igreja para que ela seja sadia e tudo mais. Tá? Então, Barnabé foi usado por Deus grandemente nesse contexto. Né? E, caminhando para o final, uma separação não programada, porque a gente vem sempre associando Barnabé a Paulo, aqui no começo, no ministério de Paulo. E aí acontece aí lá em Atos capítulo 15, versículos 36 até o 39, diz assim, ó, e alguns dias depois, alguns dias é uma expressão, né, de passou um tempo, né, nesse contexto aqui, passou-se um tempo, né, talvez até um ano, inclusive, mas vamos para o texto puramente, né, e alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, tornemos a visitar os nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Né? Fazer uma retrospectiva, voltar às cidades pelas quais já tinham passado. Né? Isso foi Paulo falando, né? Ô Barnabé, vamos voltar nossos irmãos, né, nessas cidades que a gente já visitou. Olha só, Paulo pedindo para Barnabé, dando a ideia de fazer isso a Barnabé. Então, aqui até então, a gente vê como Barnabé sendo alguém aqui com uma importância inicialmente maior que a de Paulo, nesse contexto missionário. Tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Né? Aí, o 37. E Barnabé determinava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Né? Então, de forma deliberada, né? Barnabé ali deliberadamente, né? Ele diz assim que Barnabé fala assim, não, eu quero João Marcos. Né? Ele fala, uma expressão forte, determinava que tomassem consigo a João. Fala, vamos junto. O João Marcos vai junto com a gente. Mas Paulo, é o 38, né? Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfília se tinha apartado deles. Né? Num dado momento da primeira viagem missionária, João Marcos se apartou, se separou deles. Né? E não os acompanhou naquela obra. Então, eles estavam indo e em um dado momento, João Marcos falou assim, não vou. Daqui, deu para mim, parei aqui, se separou, Barnabé e Paulo seguiram. E Paulo, nesse momento, falava assim, ele já, lá atrás ele abandonou a gente, não vamos levar ele junto agora. Né? E o 39 diz assim, e tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Então, o que aconteceu? Eles queriam voltar às cidades iniciais e Barnabé queria muito, né? Determinou ali que João Marcos fosse junto com eles. Era alguém acolhedor, alguém que entendia as fraquezas de um outro. Em algum momento, aquela pessoa lá, mas quando aí Paulo, mas a hora que nós precisamos, ele nos deixou para trás, ele nos ficou para trás, ele deixou a gente. Então agora não vai também. Barnabé tinha a sensibilidade, a compreensão de entender que as pessoas têm suas situações, seus desafios, mas que elas sempre precisam ser agregadas, trazidas de volta, reconsideradas, porque a obra não é minha, não é sua, não é de Barnabé, não é de Paulo, é de Deus. É de Deus. Barnabé tinha essa sensibilidade. Então, antes do início da segunda viagem, Barnabé e Paulo se desentendem por essa situação, porque Barnabé gostaria que o João Marcos os acompanhassem nesse segundo momento, e Paulo falou não. E a hora que precisou ele nos abandonou, então não quero, né? Não quero mais. O interessante é que a gente entende aqui que Barnabé tomou João Marcos e foi para um lugar, e Paulo seguiu para outro lugar. Eles dois tiveram uma ruptura, Barnabé e Paulo, por conta de João Marcos. Mas a obra de Deus, os planos de Deus não são atrapalhados porque eu não me entendo como meu irmão, porque no meu departamento eu quero fazer isso e outro não quer. Isso nós temos que resolver. Mas Deus, os planos de Deus, não dependem disso. Porque se eu não quiser, Deus levanta outro. Se eu não fizer, Deus levanta outro. Se eu achar motivos e problemas e tal, e eu quero isso, eu quero mais aquilo, eu achar que eu não tenho estrutura, que eu não tenho suporte, porque o que eu quero eu não consigo, Deus vai encontrar outro. Outro vai fazer. A obra de Deus, os planos de Deus não param. Né? E aqui algo interessante é que além de não parar, além de não prejudicar a obra,
ela não se dividiu em dois, porque Paulo e Barnabé se apartaram por conta de João Marcos, né? Então Barnabé pegou a João Marcos e foi para um lugar. Paulo foi para outro lugar. Como são os planos de Deus, a obra não se dividiu. Ela se multiplicou por dois. Em vez de ir uma equipe num rumo, foram duas equipes em rumos diferentes, levando o evangelho. Porque o evangelho não era deles. Porque a obra, porque a pregação que eu faço não é sobre mim. É sobre Cristo. É sobre Jesus. Eles iam falar as boas novas. Iam falar sobre Jesus. Aquele homem fez isso, morreu, se entregou. Né? Mesmo sendo Deus, não teve por usurpação alguma ser igual, permanecer igual a Deus lá, se fez homem, se fez carne. E eles iam falando, levando o evangelho. A obra ia se multiplicando. Os planos de Deus não estão atrelados a uma pessoa, eles estão atrelados a um propósito. E eu e você precisamos estar no propósito de Deus, para que sejamos instrumentos. Barnabé deu suporte ao processo de restauração de João Marcos. Então João Marcos, né, ficou para trás. E Barnabé foi quem deu esse suporte, restaurando, trazendo de volta, acalentando, acolhendo de novo João Marcos. E olha a importância disso. Foi João Marcos, né, o escritor do primeiro evangelho escrito. Marcos, né, o evangelho segundo escreveu Marcos, é o primeiro. Tem Mateus, Marcos, Lucas e João. O primeiro deles é o evangelho, o primeiro escrito é o evangelho de Marcos. Olha a importância de Barnabé nisso. Então Marcos, né, com o trabalho e apoio de Barnabé, nós o conhecemos mais por Marcos, João Marcos, né? E com a ajuda de Pedro, claro, Pedro também teve um papel ali, né? Não vamos deixar de fora os créditos aí a Pedro, mas ele teve seu ministério intensificado. João Marcos voltou aí à tônica, voltou ao trabalho, voltou a ser produtivo. Ele antes tinha ficado de lado aqui nos relatos bíblicos e agora ele volta. A atenção é voltada a ele, né? E teve seu ministério intensificado a ponto de ser o escritor do primeiro evangelho, retratando Jesus como um servo, como alguém que fez milagres, como alguém que socorreu pessoas, como alguém que trouxe vida, que trouxe cura às pessoas. Barnabé teve um papel fundamental, foi usado por Deus fundamentalmente nisso. Glória a Deus. Que exemplos lindos, né? E nós finalizamos aqui, esses últimos 3 minutinhos que nós temos, com as considerações finais, apresentando, né, ou rememorando aqui que Barnabé, ele tinha aí, era alguém dedicado à obra de Deus e ao próximo. Que possamos ser dedicados também à obra de Deus e ao próximo cada dia mais. Foi fundamental no ministério de Paulo. Ele foi buscar Paulo lá em Tarso, trouxe-o, apresentou aos discípulos, contou a história, falou, justificou, foi na primeira, trouxe para Antioquia, ficou 1 ano junto, congregando com ele, ensinando, instruindo, mostrando, ficaram ali trabalhando juntos, foram na primeira viagem missionária juntos, né? Curas, milagres, igrejas sendo plantadas, o evangelho sendo anunciado juntos. E depois ele se aparta e vai em outra direção, mas aí Paulo já estava, né, voando, como a gente diz, né? Fundamental no ministério de Paulo, também fundamental no ministério de Marcos, porque nesse momento ali que ele não abre mão de João Marcos. Em nenhum momento ele fala assim, não, então deixa quieto mesmo, deixa para lá esse rapaz. Não, ele entendia, ele via no outro a graça de Deus porque ele era cheio da graça de Deus. Então foi fundamental também no ministério de Marcos. Foi um desbravador, foi um evangelista, um missionário, um desbravador do evangelho, homem de fé. A gente finaliza como a gente começou. Só tem coisas boas para falar dele aqui biblicamente, o que a Bíblia nos traz. Homem de fé, generoso e cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Meus irmãos, e assim nós finalizamos então mais uma lição, a última lição do nosso trimestre, do nosso último trimestre de 2020. Quero desejar a cada um de vocês um novo ano abençoado, um novo ano de bênçãos, de prosperidade na sua saúde, na sua família, nos seus relacionamentos, na sua vida profissional, na sua vida material. Que Deus lhe abençoe e continue com suas mãos estendidas. Agradeço a cada aluno
que assistiu essas todas as aulas nossas. Nós não deixamos de entregar nenhuma aula esse ano, mesmo em meio a essa pandemia. Não deixamos de entregar nenhum, nem atrasamos nenhuma aula. E já aproveito esse espaço para agradecer aos nossos professores. Fizeram um trabalho fantástico, lindo, maravilhoso. Foi um trabalho fenomenal, diferente, desafiador para cada um de nós. Obrigado a você, professor que contribuiu com isso. A você, aluno e aluna, mantenha-se focado em aprender a palavra de Deus. Esta palavra é viva. Billy Graham falava, que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Que Deus desperte cada vez mais em seu coração o desejo de aprender, para que nós não venhamos a perecer por falta de conhecimento. Agradeço também aos meus companheiros na superintendência da Escola Bíblica Dominical. Foi um ano diferente, também desafiador para nós. Aos meus pastores, pela instrução, pela correção, pelos ensinamentos. Pastor Davi, Pastor Antônio, desejo a vocês um ano abençoado, porque se vocês forem abençoados, eu tenho certeza que serão, mas se vocês forem abençoados, a obra é abençoada, eu sou abençoado, a minha família é abençoada, porque vocês são instrumentos de bênção em nossas vidas. A você, meu aluno, a você, minha aluna, a você, nossos alunos da Escola Bíblica Dominical, você de fora da Escola Bíblica Dominical aqui do Templo Sede de Cascavel que está nos assistindo, obrigado. Deus abençoe a sua vida grandemente, grandemente. Fique com Deus, um abraço e a paz do Senhor Jesus. Até mais.